brigadeiro. Hoje o brigadeiro ganhou novos sabores, coberturas e até processos de produção diferentes. Há quem use glucose, farinha de trigo, gema de ovo. Mas o que importa é que o brigadeiro vai muito além do leite condensado e do chocolate. O primeiro ingrediente fundamental para um bom brigadeiro é o leite condensado. E aqui eu não estou falando de marca, e sim de processo de produção. O leite condensado ele é feito por um processo de evaporação que precisa ter um controle exato de temperatura. Isso para evitar que o leite condensado fique arenoso, fique escuro e até mesmo com uma textura não muito agradável. Existem algumas marcas que são um pouco mais líquidas. E por que é preciso ter um leite condensado de qualidade? Porque é com ele que a gente vai trabalhar na panela para dar o ponto do brigadeiro. E qual é o melhor leite condensado? A experiência sempre vai te dar a resposta. Então, você pode testar várias marcas e descobrir qual que te agrada mais. E se você quiser saber um pouco mais, lá no Essência tem um artigo explicando um pouco sobre isso. O segundo produto fundamental para um bom brigadeiro é o chocolate. Obviamente, o sabor do chocolate que você utilizar vai ser o sabor do seu brigadeiro. Então você sempre precisa escolher aquele chocolate que você come sentada no sofá assistindo um filme que você se delicia. Não adianta usar chocolate de má qualidade porque aí seu brigadeiro também vai ficar ruim, tá? Hoje em dia no mercado existem várias marcas, desde essa que já vem picadinha, né? Já vem em callets, até o chocolate em barra que você pica e aí faz o seu brigadeiro. Então a escolha é sua. Existe aquela dúvida da gente definir o brigadeiro gourmet de um brigadeiro caseiro, tradicional. Eu particularmente não acho que exista uma distinção muito clara a respeito disso. Eu posso fazer um brigadeiro bom, de qualidade, com chocolate em barra, né, ou chocolate em callets, e também com cacau ou chocolate em pó. Mas eu evito o uso do achocolatado. E por quê? O achocolatado ele tem uma quantidade de açúcar que vai atrapalhar na produção do brigadeiro. O açúcar, quando ele está sendo aquecido e agitado, ele vai formar cristais. Então, quanto mais açúcar eu tenho na massa do meu brigadeiro, mais cristalizado ele vai ficar e mais rapidamente ele vai perder a qualidade dele. Então, por isso que é legal evitar o uso do achocolatado e partir ou para um cacau em pó ou para um chocolate em pó. Outra questão do uso do chocolate é que ele tem na formulação lecitina. A lecitina, além de ser uma gordura, é um emulsificante que faz com que toda essa mistura de manteiga de cacau e cacau, leite em pó, açúcar, fique unidas num chocolate. Essa lecitina ela é super importante no brigadeiro, porque vai deixar o brigadeiro mais cremoso, né? Então, além do chocolate, a gente pode também adicionar manteiga e uma gema de ovo. Por que essa quantidade de gordura vai deixar o brigadeiro mais cremoso? Porque a gordura, ela inibe ou ela dificulta a formação do cristal de açúcar. Então, quanto mais gordura eu coloco na minha mistura, na minha massa do brigadeiro, mais difícil vai ser formar esses cristais e mais durabilidade meu brigadeiro vai ter. Então, o segredo de um bom brigadeiro é, além de muita paciência, fogo baixo, mexer sem muita velocidade, mexer com tranquilidade, o fogo vai estar baixo, o brigadeiro não vai queimar. Então, quanto menos eu mexer, menos eu vou formar o cristal de açúcar e mais cremoso o meu brigadeiro vai ficar. E aí vocês já sabem a resposta, que meu brigadeiro preferido é o mais cremoso e é o que eu vou fazer hoje aqui para vocês. É importante sempre utilizar uma panela grossa, tá? A minha é de ferro, esmaltada, é a que eu prefiro para fazer brigadeiro, mas você pode ter uma de alumínio ou uma de aço inox, tá? Isso independe. E o segredo é fogo baixo, sempre fogo muito baixo. Se o seu brigadeiro começar a fritar, ele vai acelerar a cristalização e aí ele não vai ficar tão cremoso. Não tá errado, você pode fazer um fogo um pouco mais alto, deixar um brigadeiro quase entre aspas fritar mesmo, aí você vai ter aquele ponto puxa-puxa, porque a gente vai cristalizar o açúcar, ele vai caramelar e vai ficar com a textura do brigadeiro puxa-puxa. Mas quem gosta de um brigadeiro cremoso precisa ter bem mais paciência. Então, em uma panela, eu vou juntar o leite condensado, o chocolate
e a manteiga. E aí eu vou levar agora para o fogo baixo e vou mexer com calma até formar uma massa bem densa, bem cremosa. O ponto não é quando o brigadeiro só desgruda do fundo da panela, porque senão, para ele desgrudar, o brigadeiro precisa fritar. E aí não vai dar muito certo. Outra dica que eu dou é usar uma espátula larga. Você vai conseguir pegar mais massa e aí, consequentemente, você também vai misturar menos. Algo que também precisa ser evitado é colocar muita lata de leite condensado numa panela só. Se a gente coloca uma quantidade muito grande, por exemplo, sei lá, eu encho a panela até mais ou menos quase a boca. Eu vou precisar de muito mais tempo de cocção, eu vou precisar mexer muito mais e aí, consequentemente, o brigadeiro também vai ficar muito mais cristalizado. Então, o ideal para uma panela como essa, que tem 25 centímetros, é de 1 a 2 latas no máximo. E aí, quanto maior a panela, mais latas você pode colocar. Necessidade do brigadeiro descolar do fundo da panela. É aquilo que eu falei já do chocolate, né, ou da massa do brigadeiro fritar. O chocolate contém muitos compostos voláteis, que é o que dá o sabor de chocolate. Então, se a gente eleva muito a temperatura, o que vai acontecer? A gente vai perder esses compostos e aí, consequentemente, o brigadeiro ele acaba ficando com um sabor bem sem graça. Então, a gente precisa preservar o sabor de chocolate e, com isso, evitar que o brigadeiro frite. Como? Com paciência e temperatura bem baixa. Se você perceber que mesmo o fogo estando baixinho e a sua massa voltar a fritar, ou enfim, se descontrolar um pouco na panela, você tira a panela do fogo, mistura, deixa a temperatura abaixar um pouquinho e aí volta de novo. Se você perceber, o brigadeiro ele já descola do fundo da panela. Naturalmente, ele não está pronto, mas ele está formando aquele caminho limpo. Então, o que importa aqui é ver ele engrossar, ele formar uma massa mais densa. Ó, quando a gente escuta esse som, é porque a massa está fritando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desligar meu fogo, vou deixar a temperatura diminuir e vou continuar mexendo delicadamente. E aqui, para mim, esse é o ponto do brigadeiro. Quando eu empurro ele, eu consigo limpar a panela e ele demora a voltar para o lugar dele. Ele já tem corpo. Então, ó, não tenho nada grudado na minha panela. A panela tá limpa e o meu brigadeiro ele tá bem denso. Então, dá para ver que a massa tem brilho, tem cremosidade. Não tem nenhum ponto cristalizado ou queimado, tá? E aqui eu coloquei num prato bem espalhado, tá? O importante é que esteja bem espalhado para esfriar rápido. Agora, uma outra dica que eu dou é, você pode pegar essa massa, colocar direto aqui na pedra e espalhar ela até ela esfriar. Isso também vai fazer com que ele fique mais cremoso, né? Afinal, se eu coloco a massa quente no prato, ela vai continuar cozinhando até ela esfriar. Se eu já jogo na pedra, eu esfrio ela rapidamente e eu consigo controlar melhor o ponto do brigadeiro. Massa num prato, eu vou pegar um filme plástico e vou colar no brigadeiro. Por que eu preciso fazer isso? Porque a massa também em contato com o ar vai facilitar, vai promover maior cristalização. Eu deixando o meu brigadeiro esfriar cobertinho assim, eu evito o contato dele com o ar, né, com o oxigênio do ar, e aí ele não vai cristalizar também. E, quente assim, eu coloco na geladeira. Essa massa de brigadeiro aqui tá pronta faz 24 horas. Então eu quero mostrar pra vocês que o filme não gruda, então pode colocar ele tranquilamente. E ó, a minha massa tá brilhante, não tá cristalizada. E uma coisa que ajuda bastante a retardar a cristalização é deixar a massa na geladeira, porque a temperatura fria também ela deixa o processo mais lento, tá? A gente tomou um super cuidado de fazer uma massa de brigadeiro com qualidade, com paciência. Então a gente também precisa tomar cuidado com o tipo de cobertura, o confeito que a gente vai utilizar. Essa aqui que eu tenho é um confeito de qualidade, tá?
E existem vários tipos no mercado, tá? Esse daqui é de chocolate ao leite, ele tem esse formato diferenciado, mas pode usar um granulado também. Esse outro é um blossom de chocolate branco, deixa o brigadeiro também bem bonitinho, tá? Então é importante a gente também se preocupar com o tipo de granulado. E o processo de enrolar é simples. A gente vai untar com um pouquinho de manteiga à mão, precisa ser pouca manteiga. Se eu deixo a massa do brigadeiro muito gordurosa, ela acaba não enrolando direito, tá? Então é só passar como se fosse um hidratante na mão. E aí com a colher eu vou pegar a massa que tá bem cremosa, vou enrolar. Se você tem dificuldade em fazer as bolinhas do mesmo tamanho, a dica que eu dou é: você pode pesar. Faz várias bolinhas, pesa mesmo na balança, 20 gramas cada uma, para um brigadeiro mais ou menos grande, e 15 gramas para um brigadeiro mais delicado. Ou então você pode usar uma colher medida, colher de chá, colher de sopa, e aí todos vão sair sempre do mesmo tamanho. Se você quiser fazer o seu brigadeiro com cacau em pó, o segredo é primeiro criar uma pastinha com a manteiga e o cacau. Se você juntar leite condensado e o cacau em pó, vai criar uns grumos, então a pastinha é fundamental para um brigadeiro de sucesso. Quando eu faço o brigadeiro com chocolate em pó ou cacau em pó, além da pastinha, além da paciência, eu também gosto de adicionar uma gema de ovo. Na gema de ovo, a gente encontra a lecitina, a mesma que a gente encontra no chocolate. Então ela também vai deixar o brigadeiro feito com chocolate em pó cremoso. Então esse é o meu brigadeiro favorito, bem cremoso, feito com muita paciência e carinho. Se você gostou do vídeo, dá um like, inscreve-se no canal e se você quiser saber um pouco mais sobre o universo da confeitaria, é só acessar o Essência. Até a próxima!